no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 1. Eu nem vou perguntar se acharam, né? Porque se eu perguntar não acharam e alguém disser que não achou, só misericórdia. Vamos ler do 1 ao 3. Eu vou ler como está aqui no telão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Pode tomar seu assento, sente glorificando ao Senhor. Confesso que essa mensagem é um pouco diferente. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Se você não lê a Bíblia em casa, hoje tu vai ler aqui. Nem que seja no telão. Mas você vai ler. Amém? Mas eu quero reler isso que eu li na versão não minha, né? Da Bíblia que eu tenho. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Estou dando um toque aqui para os meus tangedores. Eles vão pregar comigo nessa noite. Eu quero falar rapidamente sobre esses 3 versículos. O Espírito Santo tem me incomodado para algumas coisas. E o Senhor, Ele tem me trazido de volta ao ordinário. O Senhor, Ele tem me trazido de volta à simplicidade da palavra. E quando o Senhor me deu este tema, onde está Deus? E eu, no primeiro momento, comecei a perguntar: Senhor, mas isso é um questionamento? Onde está tu? Onde tu está? E Deus disse: não é um questionamento. Fale onde eu estou. Alguns perguntam: onde está Deus? E o Senhor me trouxe muito nítido quando eu comecei a pensar nisso. Onde está Deus? E eu comecei a orar por isso, e Deus começou a trazer: filho, comece pelo princípio. E daí, quando eu fui estudar sobre o princípio, no princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e terra. E daí eu fui estudar um pouco mais a fundo sobre, já tinha feito pegado alguma base de alguns cursos. Obrigado, pai. A mãe sempre me salvando na toalhinha, e eu sempre esquecendo da toalhinha. Mas quem tem uma mãe, né? Não se preocupa. E quando Deus falava comigo sobre o princípio, eu fui estudar um pouco sobre isso. Porque quando eu falo de princípio, Deus criou os céus e a terra, então nada existia antes dele. Ele é o princípio.
A palavra já começa dizendo, no princípio Deus criou. E dele vai falar de toda a criação. Aí ele vai falar de tudo que ele criou. Não foi nada, veio de uma evolução, nada veio de uma explosão, de um Big Bang. Até isso já caiu por mais da metade dos cientistas, já nem acreditam mais nisso. Na tal da explosão. Porque não haveria como uma explosão ocorrer do nada. Alguém deveria ter feito essa explosão acontecer. Então, nada havia antes do Criador. O nosso Criador, quem cria tudo, Ele é soberano. Ou seja, Ele está acima de tudo e de todos. Porque tudo, como a palavra de Deus diz, tudo vem dEle. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Toda a glória é dele. Não existe nome humano na terra que possa receber a glória dele. E a palavra diz que aquele que tentar receber a glória dele será derribado, cairá com o rosto no chão, porque ele não reparte a glória dele. Os altivos são idólatras, porque eles acham que eles são Deus. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo que a altivez ela cai por terra. Que não há espaço para homem humano, não há espaço para nome de pastor tal e pastor tal, não. E Deus levanta, eu não estou dizendo que Deus não levanta de maneira nenhuma. Deus levanta. Deus tem levantado grandes homens aí para falar. Mas não é para ser adorado. É para eles servirem a nação. Não é para eles irem pelo mundo serem servidos. Nós estamos aqui para servir a um Deus que Ele é todo poderoso e Ele é o Criador de tudo. E nós temos que entender que nós vivemos nesta guerra constante. E o diabo, muitas vezes, nós achamos que ele é o inimigo de Deus, mas não, a palavra diz que ele é o nosso inimigo. Deus não tem inimigo. Isso que é o mais legal de tudo. Porque Ele é soberano. Se é Ele, se é dele, se tudo vem dele, o diabo também vem dele. Foi Ele que criou. E foi Ele que derrubou. E foi Ele que colocou aonde Ele está e aonde Ele vai ser preso por muitos e muitos anos. E nós nem vamos ver isso para a glória de Deus. Nós estaremos em outro lugar. Aleluia. Que aqui, quando Ele cria a terra, já estava criado tudo. Porque aqui diz que Ele, antes de criar a terra, Ele criou os céus. Então até a nossa morada já estava criada na criação. Deus, Ele está acima de tudo, meu irmão. Ele não há variação, não há sombra de dúvidas, de perda, de pecado nele. Ele é como o sol da justiça. Aleluia. E então aqui no início está dizendo que Deus criou os céus e a terra. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus, Ele é perfeito ou Ele não é? Deus, Ele é perfeito. Aí, mas quando eu leio o 2, a terra era informe, ou seja, estava sem forma e vazia. Eu estou dizendo que Deus tinha criado, se eu for a grosso modo, eu estou dizendo que Deus criou o caos. Deus criou algo sem forma. Deus foi lá, pegou a terra, vamos pegar essa bola aqui. Está aqui a terra, agora vamos criar as outras. Não. Deus, Ele não tem essa possibilidade. Porque Ele é perfeito. Mas entenda que quando, olha só, tem uma tradução que diz assim, ó, a terra tornou-se informe e vazia.
Por quê? Diz tornou-se. Porque ali no hebraico está dizendo assim, Eretz Haitá, que tem a conotação de ser. O Haitá, no hebraico, quer dizer ser. Mas a conotação mais forte desta palavra, Haitá, que está lá na Torá, ela quer dizer assim, ó. Ela quer dizer tornou-se. Então, na tradução, eu poderia muito bem colocar ali, a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque ele criou a terra. Só que ali depois, no versículo 2, vai dizer assim, que até que havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície de águas. E depois Deus vai separar a terra da água. E que haja terra na criação, eu estou falando de Bíblia. A terra seca. Até aqui não tinha terra seca então. Porque ele vai criar a terra seca, então aqui não tinha terra seca. Acompanhe comigo. Parece louco, mas não é. É Bíblia. E é só essa parte, depois não tem mais nada disso. É só essa parte que eu quero explicar uma coisa para vocês. E a Bíblia, ela vai dizer que a terra tornou-se. E o Espírito de Deus pairou sobre a face da profundeza das águas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu, ouvindo alguns estudos rabínicos, que eu amo ouvir, e eles estavam explicando por que estava dizendo isso. Porque na realidade, meu irmão, a terra tornou-se, sabe quando? Quando as trevas chegaram na terra. O que aconteceu quando Lúcifer tentou e disse, eu vou edificar, subir mais alto, e vou edificar um trono acima do trono do Pai. Aí Deus só disse assim, filhotão, então tu serás derrubado. Irmãos, entenda que a ciência hoje, ela não consegue explicar algumas coisas. Mas hoje ela já consegue explicar muitas outras que não tinham explicação. Há uma briga muito grande. Aqui, eu vou fazer uma pergunta. Tem gente aqui que não acredita na existência de dinossauro? Alguém aqui não acredita? Não, dinossauro é conversa fiada. Tem gente que não acredita, irmãos. Já encontrei muitas pessoas que não acreditam. Só que os cientistas Mas, irmãos, há escavações, há descobertas, há ossos. Como não vai ter? Houve, os dinossauros houve. E a Bíblia diz, os cientistas dizem que havia um ecossistema. Isso eles descobriram nos fósseis animais e fósseis de plantas, que se tornaram fósseis. Diz que havia umas gigantes samambaias que foram descobertas. E eles dizem também que eles não entendem como que os dinossauros são encontrados em tantos lugares pelo planeta. E a impressão, e pelos estudos, diz que eles não conseguiram, não acabou assim, foi acabando devagarinho. Eles dizem que todos acabaram juntos, como se fosse o apagar, tipo, todos morreram na mesma hora. E daí, a palavra, ela está dizendo que havia trevas sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas. E aqui, meu irmão, eu tenho outra coisa para te falar. Essa palavra aqui que fala pairou, no hebraico é merehefet, que quer dizer parado olhando. Deus ficou parado olhando para a terra.
depois da destruição dela. Então Deus fica pairado, e aqui a Bíblia diz, né? Pairou sobre a superfície das águas. Mas ele estava lá, porque ele estava observando. Havia um caos na terra, as trevas dominaram, e quando as trevas chegaram na terra, houve uma dizimação da vida naquela época. E isso é comprovado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente. Mas o que eu quero dizer para você, que mesmo neste tempo em que Deus estava parado, olhando, Ele estava lá. Porque nada foge do controle dEle. E eu falei isso só para chegar aqui, no verso 3, onde ele diz assim: haja luz. Aqui fez toda a diferença. Irmãos, o haja luz, eu estava ouvindo um professor de hebraico falando sobre essa expressão, porque na realidade eles não encontraram uma tradução literal para a Torá nessa frase, nessa palavra. E daí ele diz que aquilo lá era uma expressão idiomática do hebraico. E para mim explicar isso rapidamente também, que eu não quero me deter aqui, eu vou explicar uma outra expressão idiomática que a gente encontra na Bíblia, que de repente você já parou para analisar, ou de repente você passou batido e você não viu. Você viu já, alguém aqui já leu na Bíblia, que a palavra de Deus, ela diz assim: Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? A Bíblia diz isso, né? Tá, mas e por que lá em Gênesis Deus diz, quando ele olha para a terra, ele diz assim: e Deus se arrependeu, olha o que está escrito, e Deus se arrependeu de ter criado o homem, se arrependeu da sua criação. Vocês já pararam para ver? Eu sou muito curioso, irmãos. E eu fico pensando, mas como a Bíblia está dizendo que aqui ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas daí ali naquele versículo ele está dizendo assim: e Deus se arrependeu. Aí é que está a diferença. Nesse Deus se arrependeu, meu irmão, na realidade também cabe uma expressão idiomática, que é uma expressão usada no idioma que não tem como eu pegar e traduzir ela. O inglês tem muito isso, né, mano? O inglês tem muito isso de coisas que tu vai traduzir, ela é só expressões, né, tio Luiz? É expressões que tu não tem assim, não tem como eu falar literal, porque o literal não vai ter sentido no português. E assim também é do hebraico para o português. E aqui se arrependeu, na realidade diz aquela palavra ali, diz que Deus, quando ele olha para a terra, olha lá no tempo de Noé, e quando ele olha para a terra, as suas narinas inflam, se alargam. E quando Deus olhou para a terra, as suas narinas se alargaram. Sabe o que aconteceu? Deus, ele não se arrependeu de nós não, meu irmão, porque ele não é filho do homem para que se arrependa. Sabe o que aconteceu ali? Você já viu alguém chorando? Como é que fica o nariz? O nariz fica a coisa mais linda, né? O cara que nem eu, assim, que tem um nariz meio afrodescendente, né? Um nariz mais afrodescendente, mais assim, arredondadinho, chatadinho aqui. Quando tá chorando, meu Deus, parece que dá para perder uma bergamota no nariz, na narina. Foi essa expressão que foi usada no hebraico. Ele poderia ter traduzido assim: e Deus se entristeceu com a sua criação. Mas ele não se arrependeu, ele se entristeceu. Porque a palavra também diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo.
Ah, meu irmão. Mas Ele só se entristece conosco. Mas Deus, Ele se entristeceu com a sua criação. Então, o que eu quero dizer? Que é uma questão de tradução. Que coisas que não tem como eu traduzir para o literal. E se eu tentar traduzir literalmente, achar uma palavra literalmente, é isso aí. Então o que Deus disse ali quando haja luz? E houve luz. Sabe o que Deus estava dizendo ali, meu irmão? Chega! O caos estava instalado. Satanás estava tomando conta, porque as trevas é quem? É ele, né? As trevas, quando a palavra vai falar de trevas, vai falar de nosso inimigo, vai falar de demônios, vai falar de... Ele fala das trevas. Ele não fala no o príncipe das trevas. As trevas são mais rápidas que os da luz. É Bíblia? Então aqui está falando de trevas, está falando que estava totalmente dominada a terra por Satanás. E era só lodo, não havia terra seca. Porque depois ele vai criar a terra seca. E ele diz, haja luz, mas o sol é só no quarto dia que foi criado o sol. Então essa luz não era o sol. Essa luz era uma luz que veio de quem é a luz. A luz, ele diz, chega! Ei, agora eu vou dar luz para vocês. Por isso que você já parou para pensar, por que quando a gente tem uma ideia, é sempre uma lâmpadazinha, né? Que, entendeu? Houve luz. Achamos a solução. Ei, Deus estava dizendo assim, chega! Agora eu tomo conta daqui por diante. Agora a luz chegou. Era isso que Deus estava dizendo para as trevas. Trevas, tu não tem mais poder sobre este lugar. Agora quem tem poder sobre este lugar é o Deus Todo-Poderoso. As trevas não têm poder sobre a terra. Entenda isso. Nenhuma palavra caiu por terra desde o versículo 1 da palavra. E essas palavras não cairão nunca. Hoje a terra ela gira em torno do sol, tem um eixo, tudo, sabe por quê? E sabe por que isso nunca mudou? Porque Deus um dia disse que seja assim. E a palavra dele é eterna. Ele é eterno. A luz dele nunca se apagará. E quando ele chegou naquele lugar, ele estava olhando, ele estava permitindo as coisas acontecerem. Mas chegou um momento que ele disse, chega. Agora a luz chegou. E eu quero dizer para você que a luz chega na tua vida. A luz chegou na tua vida. A luz chegou na tua vida. E você não vai andar mais em trevas. Porque o Deus que é a luz do mundo, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. E Ele tomou para si o comando do ambiente. Ele chegou, ei, vamos acabar com essa bagunça aí. Agora quem manda sou eu. Agora vamos organizar. Vamos organizar essa bagunça. E não é assim na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Nós vivemos num caos. Mas quando chega o dono da luz, quando chega a luz, meu irmão, a luz ela vem para organizar a nossa vida. Só que tem uma coisa. Ele disse assim, que nós devemos ser a luz do mundo. Você tem ajudado a organizar alguma coisa? Ou você tem levado o caos? O que nós temos feito com aquele poder que foi nos entregue? Porque, irmão, entenda uma coisa, nós temos poder? Temos. Porque a palavra diz que para vocês foram dados este poder de salvar.
Aleluia. Mas entenda que nós temos que viver por esta palavra, não que o poder é nosso, porque o poder não é nosso, o poder não é meu, o poder não é teu. Só que é interessante, meu irmão, porque ele chegou e diz: agora chega, eu vou organizar o negócio. Ele não retira as trevas. Ele não retira as trevas da terra, mas ele separa e dá limites para as trevas. Por isso eu digo para você, meu irmão, Satanás ele não faz nada se Deus não permitir, porque o limite quem deu foi Deus, e o diabo é o cachorrinho dele. Entenda? Ai, pastor, não, é isso aí mesmo, meu irmão. O diabo é o cachorrinho de Deus, inimigo de Deus. Vamos ler 1 João 1:5. Vamos lá, Ramon, vamos trabalhar. 1 João 1. O que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Até o 5 vamos ir. A vida se manifestou. A vida se manifestou. Nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então aqui está dizendo que sem o Pai e sem o Filho e sem o Espírito, eu não consigo ter uma alegria completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ele criou a treva, mas nele não há treva nenhuma. Ele é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. O meu Deus é santo, 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 santo. Aleluia! Onde está Deus? Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Porque tudo é dele. Você é dele. Só que muitos ainda não foram avisados, mas sabe que é dele. Aleluia. Ele não te abandonou. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor não te abandonou. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você tem feito para que a mão do Senhor ela se mova sobre a tua vida? Sabe que muitas vezes nós reclamamos. Muitas vezes nós reclamamos da vida, reclamamos de coisas que acontecem. Eu quero já pedir para coloca Mateus 21 e 22. Irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é generoso, Ele é misericordioso.
Ele é gentil. E tamanha a sua gentileza e seu amor para com as nossas vidas, que Ele não queria que nós fôssemos obrigados a adorar Ele, que nós seríamos obrigados a servir a Ele. Mas daí a palavra do Senhor, ela diz: em tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E daí coloca agora Tiago 2:16 até o 22, nós vamos ler. Que aqui explica o que eu quero dizer. E onde vocês lhe disseram: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Olha só o que está dizendo aqui. Se um de vocês lhe dizer, se um de vocês chegar para o irmão, dar um tapinha nas costas dele e dizer assim: vá em paz, querido, Deus te abençoe. Muitas vezes, né, é ruim dizer isso, não, é benção. Mas olha só o que diz: se porém lhe dar o que necessita, ou seja, então tu está despedindo uma pessoa que tem uma necessidade. Sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? De que adianta você dar um tapinha nas costas da pessoa e dizer assim: filhão, tô torcendo por ti, tamo junto, cara, tô torcendo por ti, vai indo que eu vou mostrando a ola que eu vou fazer para ti. Vai, filhão. De que adianta se eu não ajudar na necessidade dele? Olha o que ele diz daí no 17. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, esta está morta. Está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Eu vou te dizer que o demônio estremece mais do que muitas vezes nós. Respeita muito mais Deus do que nós. Quando nós estamos aí fazendo porcaria, com o coração todo cheio de porcaria, de sentimentos maus, insensato. Eu gosto de Tiago, irmão. Eu acho que nós viemos mais nós viemos mais dessa linhagem do Tiagueira. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu sacrifício Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. O que adianta eu dizer que eu amo o irmão e eu não ajudo quando ele precisa? O que adianta eu fazer algo ou não fazer algo quando alguém está necessitado? Aí muitas vezes, irmão, tem momentos que é para nós orar, mas tem momentos que nós temos que agir. Tem momentos que não é para te orar, tem momentos que é para te fazer as coisas acontecerem. Esse ministério aqui tem projetos em cima de projetos. Ontem eles estavam aqui num projeto, e eu quero dizer para você, meu irmão, era melhor para a carne delas ficarem em casa, porque a luta, quando elas vêm aqui guerrear contra as trevas, a luta quando eles vão arrancar uma mulher de um quarto escuro, há uma guerra. E essa guerra também é física.
Quando nós vamos um final de semana para o encontro com Deus, batalhar, e a luta começa um mês antes, daqui a um pouco podia dizer, não quero mais, não preciso disso. Mas a minha fé não é morta. Eu conheço, eu sei onde está Deus. Eu sei onde está Deus. Como o pastor trouxe semana passada, Deus, Ele está na fornalha, porque Ele jamais abandona o céu. Sabe por quê, meu irmão? Porque o fogo quem criou foi Ele. Quem criou o fogo foi Ele. Não foi o rei. Aleluia. Mas irmãos, muitas vezes nós, mesmo sabendo de tudo isso, na hora das dores, acabamos nos esquecendo disso. E quando nós paramos para analisar muitas vezes a nossa vida, nós estamos, às vezes até inconscientemente, acreditando que Deus não está em alguns lugares, que Deus não está comigo quando eu sofro alguma coisa, né? Estamos passando por aflições, parece que Deus não está lá. Parece que quando nós estamos, nós, o ser humano, nós muitas vezes, nós somos sem explicação. Nós somos sem explicação. Que nem diz o pastor, o apóstolo, como é que é o nome dele mesmo? Luiz Hermínio. Só Deus para gostar de crente. Né, irmão? Só Deus para gostar de nós, né? Como diz o nosso pastor, mas carniça braba. Né? Porque nós muitas vezes vivemos e muitas vezes... Sabe por quê, meu irmão? Eu duvido que alguém nunca disse isso. Olha isso. Senhor, por que comigo? Por que não com outro? Você já parou para pensar o que é isso que tu está dizendo? Senhor, eu não quero sofrer, deixa o fulano lá sofrer. Pai, eu queria que o fulano lá sofresse. Qualquer um pode sofrer, Deus. Bota para qualquer um sofrer, menos eu. Como diz a minha prima, a Pri. Acha que é o que, né, Pri? O alecrim dourado. Alecrim dourado de Jesus. Senhor, por que comigo? Ainda quer falar em línguas estranhas aí, né? No meio. Espiritual. Eu sou espiritual. Deus está no hospital? Está. Deus está na doença? Está. Deus, Ele está no suicídio? Está. Deus, Ele vê tudo, meu irmão. Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele está lá no acidente. Esse acidente que sofreram alguns dias atrás, irmãos, que coisa mais terrível. Coisa mais triste, aquilo daqueles meninos. Deus, Ele está na escassez? Está. Mas muitas vezes nós achamos que não, né? Senhor, quando tu vai fazer algo na minha vida? Rapaz, Deus já está te tratando e tu não está vendo. Às vezes nós se metemos num buraco e dizemos, não, eu vou ter que deixar ele se enfiar um pouquinho mais para ver se ele... Porque eu dei sabedoria para ele. Eu dei entendimento para ele gerir o que ele tem na mão. Irmãos, eu imagino Deus agindo se Deus agisse como uns pensam. Para tudo. Eu tenho que descer lá porque eu tenho que pagar as contas do fulano. Para tudo que eu vou ter que ir lá agora mostrar para ele como é que ele faz para ajudar o irmão. Porque tem gente que ora até, Senhor, será que é da tua vontade eu ajudar o meu próximo? Meu Deus do céu. Será que Deus, irmãos, Ele está no desemprego? O Jean não conseguiu nem experimentar, né? O testemunho dele diz que ele achou, não, agora eu vou tirar umas férias. Não deu nem tempo. Deus está na porta fechada, como o Jean trouxe uma mensagem uns dias atrás, e aquilo ficou muito marcado na minha vida.
Porque muitas vezes as portas se fecharam e nós estamos achando que o diabo fechou. Nós estamos achando que Deus nos abandonou e veio um vento e fechou a porta. Ah, meu irmão, tá de brincadeira. Deus, Ele está em todos os lugares. Nada foge do olhar de Deus. Deus está no luto. Sim. Por isso que Ele manda o povo chorar por um determinado tempo. Chorem bastante. Se enlutem pelo seu familiar. Se enlutem pelo povo. Vistam sacos de panos. Coloquem cinzas nas cabeças. Chorem. Mas tem um tempo. E depois que passou esse tempo, meu irmão, a cura vem. E Ele diz: bate as roupas. E ei, levante-se, que eu estou contigo. Levante-se, porque nada na tua vida é eterno, senão a eternidade com Ele. Nada é eterno na tua vida, senão a eternidade com Ele. Meu Deus, Deus, Ele está nas aflições. Você já viu alguém crescer tendo dores do crescimento, sorrindo, alegre, faceiro, pulando? Não, ele vai chorar, mas só que quer dizer que ele está crescendo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A palavra também diz que muitos serão os dias de trevas, muitos serão os dias de aflições. E Ele diz que não será poucos, serão muitos. Ah, mas eu fui chamado para olhar para aquele que é o dono da luz, para aquele que traz a luz. Muitas vezes cai numa cama de hospital. Eu já vi gente de tudo quanto é jeito falar coisas, testemunharem coisas. A igreja, irmãos, eu estava andando de moto, quebrei minha perna. Deus me colocou no hospital. E quando eu estava no hospital, eu entendi que eu quebrei a perna para falar de Jesus para a pessoa que estava do lado da minha cama. Aí eu te pergunto, você pai, agora essa pergunta é para os pais. Você olha para o seu filho e diz: filho, eu quero que tu seja um evangelista. Eu vou quebrar tuas duas pernas. Vou te colocar lá no hospital, daí tu vai falar de Jesus. Alguém vai fazer isso? Então, meu irmão, aí tu vai conversar com a pessoa não, pastor, eu estava 120 aqui na Bartolomeu, e o sinal fechou, o inimigo, acho que fechou o sinal, e eu passei, e o inimigo mandou um caminhão. Eu disse: rapaz, o inimigo está trabalhando bastante, né? E tu não está fazendo nada, só sendo instrumento de Deus. Irmão, se tu falou de Jesus lá, é porque Deus transforma tudo. Ele busca algo para crescer, para acrescentar na tua vida, para entender que lá no hospital, mesmo assim, Deus pode te usar. Que não é dizer que eu nunca vi, meu irmão, Deus querer quebrar uma perna para te evangelizar. Sabe o que Deus queria que você fizesse? Eu vou lá no hospital fazer visita para evangelizar. Tu poderia andar caminhando, entrando caminhando lá, bem bonitinho. Ou renguinho, né? Vai depender de quem. Sabe, irmãos, daí nós queremos espiritualizar as coisas. Como o pastor mesmo pregou quinta-feira. Daí a pessoa fumou a vida toda. Aí se converteu. Aí o câncer no pulmão, aí é o inimigo. É o inimigo. Não, meu irmão. Provavelmente era isso que tu escolhia até lá na caixinha que tem atrás, né? Eu prefiro o câncer do que a impotência. Não, isso aqui acho que o cigarro causa impotência sexual. Não, esse eu não quero. Me dá um de câncer.
Não, amor. Não, prefiro um de câncer, é bem melhor. Em qualquer lugar, no pulmão tá bom, no pulmão tá bem bom. Eu já tô com a minha voz assim meio grossa mesmo. Mas impotência sexual não. Sabe, meu irmão, as pessoas estão escolhendo e estão brincando com o negócio. E depois diz que é o diabo. Eu tinha um amigo meu que dizia, eu sou o defensor do diabo. É um advogado do diabo, né? Porque não, irmão, tudo é o diabo. O cara tropeça, boca abertão, tropeça ali no chão. É o diabo. O diabo deve olhar assim meio, pai, eu não fiz nada. Não, pai, aquilo ali não fui eu. Que nem o Everton fala, deixa quieto. Isso não foi eu que fiz. Isso é só para quem vai no encontro. Deus não está na doença? Está. Mas entenda, meu irmão, que Ele está cuidando de você. Uma coisa eu tenho certeza, que nada acontece na nossa vida que não seja para a glória de Deus. Ah, pastor, mas então eu vou morrer de câncer. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus pode te curar, Deus pode cuidar, Deus pode transformar tudo isso. Mas entenda, meu filho, que muitas das nossas escolhas nos colocaram onde nós estamos hoje. E ele estava só olhando, sabe por que ele pairava? Sabe por que muitas vezes ele está pairando nas vidas? Porque você nunca disse, Senhor, entra na minha vida e faz algo novo. Muitas vezes nós não convidamos as pessoas, sabe? E daí nós achamos um caos a vida, mas a gente não procura Deus. As pessoas não querem Deus na vida, mas daí morre uma criança. Olha aí, ó. Como existe Deus? Cara, tu nunca convidou Deus para cuidar da tua família. Tu nunca convidou Deus para cuidar da tua família. Posso te dizer uma coisa? Deus recolhe muitas vezes as crianças, sabe por quê? Porque não quer dizer, não é a respeito dos pais, mas é a respeito daquelas vidas que ainda enquanto criança vão direitinho para o reino de Deus. E para ver se você cria vergonha na cara e se converte. E muitas vezes nós estamos brincando, dizendo, onde está Deus? Será que Deus está aqui? Meu irmão, Deus ele está em todo lugar. Deus ele está em todo lugar. Deus ele está em todo lugar. Eu quero pedir para ler Salmo 121. E agora já estou encerrando. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pode botar o próximo. Só tem aí? Tá. Salmo 139. Salmo 139, 7 e 12. Entenda, meu irmão, que a palavra está dizendo que o seu protetor, ou seja, você tomou para si ele.
Entenda que Ele será meu protetor se eu quiser que Ele seja. Ele será o que vai me cuidar se eu disser: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero que Tu cuide dela. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, adivinha? 11. Mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser: certamente as trevas me cobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ei, é promessa do Senhor. Saia do quarto escuro, saia do quarto escuro, porque o Deus da luz chegou na tua casa. Aleluia! Jeremias 23 e 23. Isso. Sou eu apenas um Deus de perto? Declara o Senhor. Não também um Deus de longe? O meu Deus é de perto, Ele é de longe. Ele é de toda a terra. Nada foge, nada foge. Irmãos, nosso Deus, Ele segura a terra na palma da sua mão. Tamanha a sua grandeza. A Bíblia diz que Ele usa a terra como estrado de seus pés. É esse Deus que eu creio. Ele é. Aleluia. Provérbios 15 e 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Por isso que Deus não te chamou para justiceiro. O Senhor, Ele não te chamou para te olhar para o teu irmão e dizer assim: ele não faz certo. O Senhor não te chamou para você olhar e julgar o que ele está fazendo. Porque provavelmente se ele está fazendo é porque tu não teve a capacidade de se levantar e fazer. E daí você fica lá, não sei, está fazendo errado. Errado é a tua mente. Irmãos, eu orava e eu disse: Deus, mas eu não estou entendendo. Eu queria frase, Pai. Ele não me deu frase. Ele disse: não, filho. Ele disse bem assim para mim: não, filho. Hoje as frases são minhas. Hoje as frases são minhas. Hoje tu vai ler os versículos. E não vai ser pouco. Eu convido você a se colocar de pé e peço para a banda entrar. Onde Deus está, eu quero dizer que Ele está onde você quer que Ele esteja. Ele vai entrar aonde você quer que Ele entre. Escute aqui, meu irmão. Tem muita gente que vive uma vida e o diabo fazendo o que quer dentro da tua casa. Mas Deus diz: ei filho, eu sou a luz. Eu quero brilhar dentro da tua casa.
Eu quero brilhar dentro da tua casa. Eu quero ser luz dentro da tua casa. Aleluia! Saia do escuro do teu quarto. Saia da escuridão da tua mente. E chame a luz de Deus para a tua vida, meu irmão. Deus, Ele não quer ser um simples convidado. Ele não quer ser o coadjuvante da tua vida. Ele quer ser o principal. Ele quer ser o principal na minha vida. Ele quer ser o principal. Ele quer que você entenda que Ele quer cuidar de você. Aquele que criou a terra, aquele que criou tudo que na terra há, aquele que te criou, Ele quer cuidar da tua vida. Ele quer mudar. Imagine um Deus que é todo poderoso, cuidando de cada área da minha vida. Eu quero dizer para você, pode vir fornalha, que eu vou passar cantando. Pode vir mar, que eu vou andar sobre as águas. Porque eu quero um Deus todo poderoso. Olha só, o barco, ele é para todos. Mas agora, ouvir a voz de Deus e caminhar fora do barco, isso é para poucos. É para poucos. É para quem quer fazer história. É para quem quer mudar gerações. É para quem quer mudar a sua vida. Quer dar outro rumo. O barco, meu irmão, é para todos. Agora quem vai ter coragem de sair do barco e dizer: Senhor, se tu está me chamando, eu vou. Porque eu quero estar onde tu esteja. Eu quero a tua presença. Eu quero viver a tua presença. Eu quero aqui fazer o primeiro convite. Que o soberano de Israel, aquele que criou os céus e a terra, está aqui nesta noite. E Ele diz para você nesta noite: há um tempo de salvação. Há um tempo de mudança na tua casa. Aflições virão, mas entenda, ande com Ele. Viva com Ele. Experimente o que Ele tem para você. Aleluia. Tem gente aqui, meu irmão, que vivia uma vida que aparentemente era boa. Aparentemente tinha paz. Aparentemente tinha Deus. Mas hoje estão experimentando algo novo que nunca tinham experimentado. E eu quero dizer para você que você também pode experimentar algo novo que o Senhor tem para você. E eu quero te fazer um convite nesta hora. Se você quer aceitar a caminhar com este Deus que é todo poderoso, eu quero que você dê um passo aqui na frente. Eu quero que você dê um passo de fé agora. Você diga: eu quero este Deus. Eu quero que onde esse Deus esteja, Ele esteja comigo. Onde eu for, Ele esteja comigo. Ele caminhe comigo. Ele ande comigo. E Ele está só esperando, meu irmão, a tua decisão de falar: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele está de braços abertos nesta noite. Mas eu também não vou insistir. Porque o soberano Deus, Ele é bom demais. Ah, meu irmão, experimente este Deus que é todo poderoso. Aleluia. Mas eu quero também convidar aqui aqueles que querem
encher-se mais de Deus. Você que a palavra falou com você, você quer conhecer mais Deus, vem aqui. Se você precisa de algo, vem aqui. Se você quer, o nosso Deus, Ele é a cura, o nosso Deus, Ele é a salvação, o nosso Deus, Ele é a transformação, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. E eu quero te convidar para vir aqui receber uma oração, e a banda vai tocar, e dentro de 2, 3 minutinhos nós oraremos. Aleluia, há um tempo de avivamento. Meu irmão, eu vou dizer algo para você. Deus está levantando uma juventude, uma geração de jovens que está trazendo a força para essa igreja. Porque jovem, vocês foram chamados porque sois fortes. E a Bíblia diz que nós já vencemos o maligno. E eu quero dizer para você, meu irmão, aproveite esta força do Senhor e mergulhe nele, e mergulhe na presença dele, e mergulhe naquele que está aqui. Aqui nós temos uma menina que está aceitando a Jesus. Aplauda esse Deus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Deus. Aleluia! Aleluia! A Aline vai orar por ela. Se mais alguém quiser aceitar Jesus, meu irmão, a porta ainda está aberta. Enquanto nós não dizer amém aqui no culto, e quando nós dizer amém também está sempre aberto. Não tem hora para aceitar Jesus. Porque eu sei que nós chegaremos num tempo em que aqui as pessoas aceitarão Jesus no início do culto. Não vão nem esperar a palavra chegar, mas nos louvores já vão estar se rendendo ao Senhor. Declare: eu só quero a Ti, Senhor. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti.
Eterno de Israel, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, porque sabemos que passaremos por aflições, mas nós teremos bom ânimo, Senhor, e passaremos contigo, porque tu não nos abandonou. Senhor, tu não se arrependeu de nós, tu não se arrependeu de ter nos criado. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, enche o teu povo da tua glória. Enche, Senhor. Arranca, Senhor, aqueles que estão lá nas suas casas, estão num quarto escuro. Senhor, se apresente para eles agora. Se apresente para eles, Senhor, que é a luz do mundo. Nós te pedimos, Pai, enche do teu Espírito Santo cada um, Senhor, que está aqui, cada um que está na sua casa assistindo, que precisa de uma cura. Senhor, tu estás na cura, tu estás na aflição, tu estás na doença, tu estás em todo lugar. E nós te louvamos, e nós bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus todo-poderoso. Pai, enche este lugar da tua glória, enche este lugar da tua glória. Pai, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, e que tudo nesta casa, Pai, seja para tua honra e glória. Que tudo nesta casa seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus.